A Mani está aí. Por essa gestão, ela é... Antes, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o César Zulo, eu estou coordenador da Câmara de Inspeção Predial. Vou até fazer um comercial aí. Quem não participa ainda, estão convidados para participar. A gente tem uma reunião 2 vezes por mês, fazendo a cartilha nova de impermeabilização. E como a Flávia até comentou também, a gente tem uma outra que a gente está revisando, a cartilha de saúde dos edifícios, 1 vez por mês. Tá ok? Bom, a palestra hoje, como já foi comentado, de inspeção predial, mas são para falar de uma novidade, eu acho muito interessante para nós, tá? É bem legal, porque vai falar sobre a continuidade, assim, né? O complemento da norma 16747, que foi aprovada em 2020. E aí ela vai passar a ter 5 partes, e os 5 profissionais que estão aqui são os que participam na BNT sobre essas 5 partes, que seriam instalações hidráulicas, instalações elétricas, prevenção e combate a incêndio, mais climatização e estrutura, tá? Vou falar, vou repetir vocês aqui para apresentar formalmente. Então, é a engenheiro civil Flávia Zélia Pujadas, engenheiro civil Gustavo Bortoleto, o engenheiro civil Cássio Armani, o engenheiro eletricista Kleber Gagliotti e o engenheiro mecânico Alexandre Lara. Tá ok? Aí eu vou passar então a palavra. Quem vai começar? A Flávia, né? Bom, boa noite. Só comigo, tá? Desculpa, eu não falei. Vamos deixar as perguntas para o final, porque eu vou administrar o tempo aqui, porque são 5, né? Conversar. Então vamos deixar as perguntas, eventuais perguntas para o final. Tá bom? Obrigado. Desculpa, Flávia. Imagina. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. O que a gente vai falar hoje são as normas, as futuras normas que vão fazer parte da 16747. Então, rapidamente, eu gostaria de trazer uma história. Pega outro. Aquele é eu queria trazer um histórico. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Queria trazer um histórico do seguinte sentido. A norma 16747 foi aprovada em 2020, depois de quase 8 anos de estudo e de dedicação na ABNT, no Comitê Brasileiro. Eu tive o privilégio de ser a primeira secretária, o segundo secretário foi o Dolácio, e o coordenador na primeira rodada, que eu fui primeira secretária, foi o Alexandre, do Sinuscom, e na segunda rodada foi o Frederico, que é nosso colega de Minas Gerais, Frederico. E, tão logo a norma entrou em vigência, a ABNT chamou a gente para a superintendência normativa, chamou e pediu e trouxe uma ideia, perguntando se não seria interessante essa norma ser elaborada como uma norma de desempenho, como uma norma de avaliações, com partes, sendo que a 16747 seria a norma mãe, a norma principal, e as outras partes, complementos dela específicos. Então, assim, depois de muita discussão dentro da ABNT, eles formaram uma comissão especial de estudos, que, diferente da comissão de estudos que faz e produz a norma, essa comissão especial de estudos, ela é circunscrita aos CBs, que são os comitês brasileiros, e são reuniões feitas dentro dos CBs, muito específicas, para se gerar as partes da norma. Né? Então, a ABNT criou no CB2, que é o de civil, 2 GTs, um para escritura, outro para hidráulica, criou no CB3 um GT para falar das instalações elétricas do SPDA, no CB24 criou para fazer de prevenção e combate a incêndio, e no CB55 a parte
de climatização envolvendo ar-condicionado, ventilação, exaustão e aquecimento. Então, todas essas partes da norma, elas ficaram prontas, elas estão agora em revisão de redação na ABNT e devem ir para a consulta nacional esse ano, muito provavelmente até meados de setembro desse ano. Com a consulta nacional, é o processo normal de qualquer norma, vem aquelas colaborações finais, os votos e tudo mais. Aí, obviamente, esses GTs, dentro dos comitês brasileiros e dentro do Comitê Especial de Assuntos, vão se reunir para deliberar a parte final da norma para ela ser publicada, o que pode acontecer no ano que vem, de 2027, considerando esse trâmite administrativo todo, tá certo? O secretário dessa comissão especial de estudos é o nosso colega engenheiro Frederico, lá de Minas Gerais. Então, esse é o histórico do porquê que a norma de inspeção predial ganhou partes. Porque foi uma demanda da própria ABNT, tá certo? Então, aqui vocês têm uma visão de todas as partes, como elas vão ser publicadas, né? E sendo que a 16747 de 2020 vai ser a norma principal. O que é importante destacar é que não é porque a inspeção predial está ganhando normas novas, partes, que é permitido que se faça a inspeção predial em um único sistema da indicação. A inspeção predial continua a mesma, ela é sistêmica, você tem que fazer no prédio como um todo. Não é porque tem uma norma de inspeção predial de estrutura, por exemplo, que o profissional pode usar a inspeção predial para fazer só a inspeção predial de estrutura. Não é. A parte da norma de estrutura, de elétrica, de hidráulica, de ar-condicionado, de prevenção e combate a incêndio, não autoriza, vamos dizer assim, a execução individualizada. A inspeção predial ela é sistêmica e precisa ser realizada no edifício como um todo, como um check-up. Então, nada muda no conceito, na definição, na aplicação e na finalidade da inspeção predial. De modo que a finalidade continua sendo aquela como ferramenta de gestão predial, aquela que auxilia o gestor predial na tomada de decisões sobre atividades de manutenção e atividades de reforma e de reparos, tá certo? Inspeção predial não é perícia, não pode ser usada para fins de perícia, inclusive por isso que tem uma norma própria, da 16747, as suas partes, e a norma de perícia é a 13752. Então, nada muda na inspeção predial da forma como a gente conhece, né? A inspeção predial continua sendo processo de avaliação. Então, não é uma vistoria. A vistoria é uma etapa da inspeção predial. É um processo de avaliação que envolve também análises de documento, que envolve recomendações técnicas, que envolve você classificar essas ações de reparação ou de manutenção em patamares de prioridade, para gerar listas de prioridade. Então, a metodologia da inspeção predial continua a mesma, tá certo? Nada muda nesse particular. Então, o que traz a parte da norma? As partes da norma, elas trazem duas coisas, só duas coisas. Uma, quais são os documentos que o inspetor predial deve analisar ou deve solicitar, e aqueles que forem entregues, portanto, ele vai analisar, de cada um desses sistemas construtivos. Então, traz listas de documentos mais pormenorizadas, que complementam a lista de documentos que já existe publicada no anexo da 16747 de 2020. Então, tem uma lista de documentos para estrutura, para hidráulica, para elétrica, para SPDA, climatização,
e para prevenção e combate a incêndio. Então, traz uma lista detalhada de documentos. Isso ajuda muito o inspetor predial a fim de saber o que ele precisa pedir e o que ele tem que comentar. Porque na inspeção predial, o fato de você não ter um documento, muitas vezes gera, sim, o apontamento de uma falha de manutenção e, consequentemente, uma recomendação técnica. Então, ela traz os documentos e traz também uma coisa muito legal, que são procedimentos de vistoria, que é uma coisa que não existe na 16747, norma-mãe. E é muito difícil também de você achar indicações bibliográficas ou artigos técnicos por aí. Então, cada parte da norma tem um capítulo que são procedimentos de vistoria, que detalham tudo que você precisa vistoriar no mínimo. Então, isso é muito importante, porque a gente vê no mercado pessoas fazendo inspeção predial do tipo, dou uma olhadinha lá. Eu vou lá, o cidadão não vê nada, não paga nada, não testa nada, e está fazendo inspeção predial. Agora não. Agora a norma traz procedimentos que vocês vão ver, nós vamos passar, que detalham, até alguns bastante minuciosos, do que você precisa olhar na inspeção predial. Tá certo? Então, eu acredito que essas partes vão trazer uma colaboração dos profissionais, elevarem o nível da execução da inspeção predial nas edificações, e acho que vai ficar claro quem faz inspeção predial direito, cumprindo a metodologia e realmente vendo tudo na edificação, daquele que só dá uma olhadinha e faz um laudo de inspeção predial por R$10.000, que é impossível fazer um laudo de inspeção predial por R$10.000, certo? Então, é isso. Então, essa é a estrutura das partes da norma. Tem um escopo, tem uma referência normativa, tem termos e definições, abreviaturas, vem os componentes do sistema. No caso aqui eu trouxe o exemplo de incêndio, nem sempre todas as partes têm isso, é que incêndio é uma coisa bastante complexa, que envolve uma série de sistemas construtivos. Aí vem a documentação a ser solicitada, vem os procedimentos de vistoria e, no caso da norma de incêndio, também tem um anexo A que detalha um pouco quais os objetivos e as funções de cada um dos tantos sistemas que compõem a questão de prevenção e combate a incêndio. Então, basicamente, é essa a estrutura. Agora eu vou passar a palavra para o que vai começar apresentando rapidamente, todos nós vamos falar rapidamente, porque a ideia é trazer a novidade para os senhores. Evidentemente, quem tiver interesse e quiser se aprofundar, o IBAP São Paulo tem um curso de inspeção predial avançado, que ainda não foi lançado esse ano, já existe, mas ele não vai ser feito esse ano, ele vai ser feito ano que vem, onde cada um de nós, inclusive, damos aula justamente dessa questão bastante detalhada de cada uma dessas partes da norma. Então, é o curso avançado de inspeção predial. Claro que quem vai fazer esse curso já tem que ter feito o outro de inspeção predial, porque a gente não entra no mérito de ficar explicando a metodologia, o que é, o que deixa de ser, tá certo? Eu vou passar a palavra aqui para o Gustavo, que vai falar da parte de estrutura, e aí ele vai passando a palavra para cada um de nós, para a gente tentar, de uma maneira bem rápida, trazer o espírito dessas partes da norma para vocês. Boa noite a todos. Como a Flávia comentou, né, eu vou falar um pouco da parte de inspeção na área de estruturas. Na ocasião, né, quando foi desenvolvido essa parte, o IBAP São Paulo me convidou para representar, o GT, como a Flávia comentou que houve, era um GT coordenado pelo colega Gilberto Cury, e aí tinha um grupo de pessoas, né, discutindo a temática,
para produzir, né, essa parte relacionada às estruturas, das mais variadas, concreto, arredondado, metálico, vista, madeira, né, e conseguimos compilar algumas coisas. Então, o que eu vou chamar a atenção? Não trouxemos termos, definições, não é o fato, mas o que é o diferencial. Que são a lista de documentos mínimas, né, e os procedimentos de vistoria. Tá? Antes de qualquer coisa, eu queria chamar a atenção por uma questão, né, que está aqui, acho que não está tão visível para vocês, que é na fase, né, no trabalho de inspeção predial, a gente não inspeciona a infraestrutura. Nem como, né? Saca, fica rodando blocos, sapatos, esse tipo de coisa, a gente não tem como fazer inspeção. A gente sempre vai estar trabalhando na superestrutura do edifício. Tá? E aí, né, adentrando já a temática aí dos documentos, né, são 3 categorias de documento que a gente tem, né, os documentos técnicos, que configuram o quê? Projeto estrutural original, certo? E possíveis projetos de intervenções ou reforma. É importante que a gente tenha minimamente isso, porque senão não tem como inspecionar a estrutura e saber se está de acordo ou minimamente projetado ou alterado. Tá? Posterior a esse item, né, que são os documentos técnicos, a gente tem os documentos administrativos, da parte de estrutura, que é o quê? Então, é o registro de inspeções anteriores, planos de reforma, laudos ou relatórios em relação à PNT-NBR 16280 e também manuais de uso, operação, manutenção das áreas comuns e das áreas privativas. Tá bom? Então, esses são os documentos administrativos. Por fim, né, a terceira categoria de documentos são os de manutenção. Né? E ali são quais? Os relatórios de manutenção envolvendo limpeza de elementos estruturais aparentes, relatórios de manutenção do sistema de proteção de elementos estruturais aparentes, relatórios de inspeção e manutenção de sistemas de proteção contra incêndio em elementos de estrutura metálica de madeira, relatório de manutenção do sistema de drenagem e contenção, relatório de inspeção e manutenção dos elementos das juntas de movimentação estrutural, relatórios de inspeção e manutenção dos aparelhos de apoio e os relatórios de controle de pragas. Lembrando que o quê? A depender do sistema, eu vou ter algumas dessas coisas, a depender não. Então, no caso, né, um apoio de neopreno, que eu tenho descanso, né, uma viga pré-moldada, uma viga metálica, eu vou ter, né, esse relatório, esses elementos, se tivesse estrutura, senão, né, eu vou ter todos os demais itens. Então, quanto aos documentos solicitados, são essas 3 tipologias de documentos que configuram esses materiais técnicos. E aí, o que a gente chama mais atenção, como a Flávia colocou, né, a inspeção na parte de uma questão sensorial, de uma anamnese, e aí eu gostaria, em relação à parte estrutural, de chamar a atenção que nós vamos ter, basicamente, 2 situações muito claras da inspeção na área estrutural. Seja, visivelmente, o que eu estou enxergando na estrutura, uma deformação excessiva, uma inconformidade, né? Mas também em elementos que não é propriamente dita a estrutura, que vai demonstrar o que possa estar acontecendo com a estrutura. Então, eu vou num revestimento verificar uma fissura, que aí ela pode ser um recalque ou não, seja o que for. Então, eu posso ver tanto na estrutura como em algum elemento que me demonstre o que está acontecendo com a minha estrutura. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente prestar atenção na fase da inspeção. E aí, né, basicamente, o que né, são aí o que mais se encontra nas inspeções? Isso até está ali na parte da estrutura, da norma. São corrosão, deslocamento, fissura, armadura exposta, lixiviação, abrasão, porosidade, segregação, desabru, deformação, entre outros. Tá? Esse é o mais comum, né? O grupo decidiu deixar ali para pelo menos chamar a atenção da gente estar analisando essas questões. Tá? E aí, entrando na parte dos procedimentos, né, de vistoria, né? E que temos, né,
E aí eu acho que a Flávia colocou muito bem, né? As partes da norma, ela vem quase que como, ao meu ver, um guia para o bom inspecionador, né, fazer a inspeção. Assim, se o camarada seguir o que está aí, é muito difícil ele não executar um bom trabalho. Tá? Então, o que a gente tem? Em estruturas de concreto armado e protegido. O que temos que, né, obrigatoriamente, numa inspeção verificar? Inconformidades geométricas, deformações excessivas, pigmentação que possa indicar risco de degradação biológica ou química, existência de fissuração, inclusive desplacamento, blocos de desgastes superficiais, identificação de interdições pré-existentes. Tá? Ou seja, de repente, alguma alteração numa estrutura que eu verifico num projeto a forma, eu chego no local não tem, por exemplo, uma viga que tinha que ter. Tá? Em relação às estruturas em madeira, altera um pouco, o que a gente tem? Inconformidade geométrica e deformação excessiva. Veja que sempre a deformação excessiva ela está ali no primeiro item, porque acho que é uma das coisas que chama a atenção quando a gente vai inspecionar uma estrutura. Tá? Então, inconformidade geométrica e deformação excessiva, existência de cintas ou chapas de extremidade para poder fentilhamento. Então, às vezes é comum uma tesoura, né, de madeira, a gente verificar que o apoio ele pode ter algum movimento, a pessoa vai e faz um sanduíche em chapa metálica para reforçar. Né? Ligações, né, da parte das estruturas de madeira, indícios de degradação químico-biológica e identificação também de interferências pré-existentes. Quanto às estruturas de aço, o que devemos obrigatoriamente inspecionar? Inconformidade geométrica de informação excessiva. De novo, né? Existência e estado de conservação do revestimento para proteção ao fogo. Degradação das ligações, soldas, aparafusadas ou rebitadas. Não é mais muito comum se ver estruturas rebitadas, né? Hoje, acho que a grande maioria é soldada, mas também algumas ainda parafusadas, né? Então, isso é importante. Indícios de degradação química e também identificação de interdição pré-existente. Tá? E aí, por fim, tá, os outros dois sistemas estruturais, que é a alvenaria estrutural. Então, o que devemos obrigatoriamente inspecionar nessa tipologia de estrutura? Inconformidades geométricas, né? E aí você vê que nós não temos, né, as deformações excessivas, tá? Por conta da tipologia da estrutura, se tiver isso, né, provavelmente já houve algum problema maior, tá? Existência de fissuras, espessura e uniformidade da argamassa de ligação, né? A junta dos blocos. Se for alvenaria estrutural com blocos de cerâmica à presença de água, tá? E identificação também de interdições pré-existentes. E por fim, né, as contenções, que a gente consegue minimamente um lado dela ter acesso, né, normalmente, e que a gente verifica? Inconformidade geométrica barra deformação excessiva também, né? As existências de fissuras, a existência e funcionamento do sistema de drenagem, que é importante, tá? E a existência de indícios de degradação químico-biológica. Então, esses são, né, minimamente o que eu tenho que verificar nas estruturas. Houve uma discussão, na ocasião do GT, que era sobre os reforços de estrutura. E aí você vê que na norma a gente não trouxe nada. Por quê? Em discussão ao grupo, isso foi em 2000, hein? Você lembra, Flávio, certo? 2020. Alguma coisa assim. Foi antes do Cobrato Goiás. Estava por a gente não sabia exatamente o comportamento desses reforços a ponto de, na inspeção, prever o que analisar desses reforços, seja com fibra de carbono, porque se for um reforço com metálica, está ali na estrutura metálica. Então, são aqueles tipos de reforços, vamos dizer assim, de alta tecnologia, que aí ficou uma parte que é um caso muito específico. Tá? E aí, uma recomendação, né? Caso, né, seja identificada alguma irregularidade na estrutura, testes, exames adicionais podem ser recomendados. Caso quem inspecionou queira recomendar. Tá? Porque senão é muito fácil a gente sair da inspeção e gerar perícia. Né? Então, o foco não é esse. Tá bom? Então, quanto à parte da estrutura, eu queria colocar para vocês isso e daí a gente fica à disposição aí na sequência. Obrigado. Bom,
Eu queria, então, mostrar para vocês a parte da norma que vai falar sobre instalações hidráulicas, né? E sanitárias, prediais, sendo que, assim, só um parênteses, tá, pessoal? O que acontece com os documentos? Vocês vão ver que cada parte traz um tarel de documento. Vocês podem estar se perguntando, putz, os prédios não têm nada disso, não tem absolutamente nada disso, não tem problema. Se você não receber um documento na inspeção predial, isso é motivo de análise também, você está entendendo? E é claro que essas listas de documentos são sugestões para cada edificação e sua complexidade. Essas listas se adaptam, né? Então, são listas sugestivas. Bom, na hidráulica, eu já vou direto falar de um exemplo da tabela dos documentos e dos procedimentos na sequência para a vistoria. Então, trazendo para vocês aqui um pedaço da tabela exclusiva de documentos para manutenção, porque todas as partes têm documentos técnicos, administrativos e de manutenção. Os técnicos quase sempre se remetem a projetos e coisas assim. Os administrativos são aqueles que você precisa ter em razão, por exemplo, de uma exigência governamental, uma VCB, ou, por exemplo, no caso de hidráulica, uma questão de outorga e licença de perfuração de poço para captação de água para fazer um sistema alternativo de alimentação de água. Ou ainda uma licença de operação de uma ET, uma estação de tratamento de esgoto. Então, são documentos administrativos. Eu vou trazer um documento de manutenção, um exemplo, um recorte, que essa é uma tabela bem grande, só para mostrar para vocês o seguinte: nós temos 5 colunas nessa tabela da hidráulica. Uma de água fria, potável, outra de água quente, outra de reuso. E aqui, pensando em reuso de águas pluviais e também reaproveitamento de esgoto, esgoto sanitário gorduroso e residual e águas pluviais. Então, por exemplo, documentos de manutenção da água potável. A gente tem que pedir relatórios de ensaios físico-químicos de água de reservatório, certificado de limpeza e desinfecção de reservatório, descrição das informações e procedimentos empregados na limpeza e desinfecção dos reservatórios, relatórios de resultado físico-químico e, no caso, se houver ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, e tem vários outros. E assim, isso é feito para cada um dos sistemas que compõem aí essas instalações. Então, pegando outro exemplo aqui do reuso, vai precisar também dos relatórios de ensaio físico-químico e bacteriológico do reuso, do reservatório de reuso e dos pontos de abastecimento da instalação, certificados de limpeza e desinfecção dos reservatórios de reuso, descrição das informações desses procedimentos de limpeza e desinfecção e relatório ou ordens de serviço de inspeção e manutenção preventiva de tubulação, conexão, flange, registro, válvulas e etc. E tem mais coisa. Então, esses são exemplos de documentos que são solicitados na inspeção predial, que em grandes empreendimentos costumam existir, que são fornecidos, e empreendimentos menores, de menor complexidade, às vezes não existem, não que eles não precisassem existir. Deveriam existir. E aí, se não existem e deveriam existir, o inspetor predial vai apontar uma falha nesse sentido e vai recomendar que sejam feitas aquelas providências, tá certo? Aí, olhando o capítulo dos procedimentos da vistoria, eu também recortei algumas pequenas partes da norma. Então, por exemplo, o reservatório de água potável, o que você vai ter que ver? Deve, né? Linguagem de norma. Quando tem deve, é obrigatório o quê? Tá certo? Então, deve ser realizada a inspeção visual dos reservatórios de água para verificar as suas condições de uso e operação, bem como a adequação à documentação técnica apresentada.
Então, o que vai ter que ver? Acesso e manutenabilidade, integridade e estanqueidade de tampas e fechamento do reservatório, superfícies externas, suas paredes, tampas, lajes dos reservatórios, para identificar anomalias tais como fissuras, trincas, manchas, eflorescências, infiltrações, estufamentos, corrosões, integridade da base de apoio, de reservatórios aí com fibra, integridade e sanidade dos acoplamentos de tubulação de reservatório e tubulações acoplados, integridade da tubulação de extravasão. Por exemplo, é isso. Tem mais coisa, tá certo? Aí, por exemplo, também no barrilete, o que deve ser visto? O acesso à manutenabilidade, a identificação de tubulações e registros, o esquema gráfico operacional, a integridade e estanqueidade de tubulações e registros, fixações das tubulações e mais algumas coisas. O que tem que ver aqui, por exemplo, no caso da coleta de água de reuso? Também devem ser vistos aqui acesso à manutenabilidade, condições de limpeza, existências de fontes de contaminação, existência de acesso para inspeção e desobstrução de coletores e tubulações. No reservatório de água de reuso, tem que ver acesso e manutenabilidade, independência entre reservatório e os sistemas de distribuição de água potável, identificação do reservatório de reuso, integridade e estanqueidade, existência de odores, superfícies externas, para verificar se tem fissura, trinca, mancha, fluorescência, infiltração, e assim por diante. Integridade das bases, se for um reservatório com fibra. Condição de integridade e estanqueidade de acoplamentos e tubulações, funções da tubulação extravasando. Por exemplo, em bombas aqui. Bombas do sistema de reuso. Também, manutenabilidade, produção de compartimento e de instalação de bombas e proteção, identificação de bombas, se tem placa de identificação, se tem esquema operacional, como está a fixação das bombas nas suas bases, como é a vedação de conexão, acoplamentos, integridade e fixação das tubulações de recalque, se existem vibrações em ruídos anormais, se tem identificações dos quadros de comando. Durante a inspeção das bombas, deve-se realizar testes simples de funcionamento automático e manual. Então, veja bem, não é para você chegar numa casa de bombas e olhar assim, mais ou menos, como é que está a bomba. Não, você tem que funcionar a bomba. Né? Você tem que verificar se tem vazamento, se não tem. Você tem que verificar se ela está identificada. Você tem que ver se tem ruído, se tem vibração. Se você tem uma tubulação de recalque bem alinhada, se ela não está vibrando, e assim por diante. Né? E a mesma coisa, por exemplo, em postos de visita de caixas de passagem de inspeção. Aqui no sistema de esgoto, devem ser inspecionados postos, caixas de passagem e caixas de inspeção de esgoto. Acesso e manutenabilidade, condição de limpeza e manutenção dessa caixa. Identificação, integridade e vedação das tampas, integridade e estanqueidade das paredes, existência de ligações irregulares ou outras instalações. Então, muitas vezes, se você tem uma misturada ali de rede de hidráulica de esgoto, com rede de reuso, com rede de águas pluviais, às vezes você tem que fazer alguns testes para ver se não tem ligação errada de água pluvial em esgoto e esgoto em água pluvial. Então, veja bem, não é chegar no subsolo da edificação ou na área externa e olhar assim, tá bom, tem caixa. Você vai ter que abrir caixa por caixa. Então, é nesse sentido que a norma traz um procedimento que vai parar com essa coisa de fazer inspeção predial mais ou menos. Você está entendendo? Ou faz direito ou não faz. Então, aqui nas caixas de gordura, a mesma coisa, deve ver acesso e manutenabilidade, condição de limpeza e manutenção, identificação e integridade de tampa, integridade e estanqueidade da parede, existência de ligações irregulares. Então, esses são exemplos, mas é bastante detalhado para cada parte da instalação hidráulica, de cada sistema, o que precisa verificar, tá certo? Então, a ideia foi trazer
um passo a passo mínimo daquilo que tem que ser visto na inspeção predial, tá certo? Então, agora eu passo a palavra para o Kleber, que vai falar da instalação elétrica e SPDA. Boa noite a todos. Então, a gente vai trazer um panorama geral do que o Comitê de Elétrica discutiu referente à inspeção predial, referente a instalações elétricas de baixa tensão e SPDA. Tanto instalações elétricas quanto sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ela tem suas normas específicas. E o que a gente traçou dentro do comitê? Trazer que é de inspeção, instalação, manutenção e projeto que se remete à questão da inspeção predial, né? Então, as normas têm específicas referente a projeto, instalação e manutenção, e a 16474, ela tem as especificidades dela. Então, o que a gente fez? Trouxe as questões das normas específicas dentro da 16747, respeitando o que a norma mãe pede. Bem, nas instalações elétricas a gente tem entrada de energia, distribuição de energia, seja por cabos ou por busway, né? Sistemas de geração de emergência, em determinados casos, sistemas de iluminação, instalações elétricas em geral. Para SPDA, nós temos o subsistema de captação, o subsistema de descida e o subsistema de aterramento e o complemento de MPS, que são os dispositivos de proteção contra surto e técnicas como blindagem para fazer as proteções de equipamentos contra surtos. E aí, dentro do comitê, a gente fez uma lista referente a documentos e a procedimentos de vistoria. Aqui, a gente vai fazer uma relação da análise documental com a vistoria para a inspeção predial. Entrando na parte de documentos, então, documentação técnica. Então, sobre os documentos mínimos necessários, a gente tem plantas, né, as built, esquema de pilares, de todos os quadros de distribuição de elétrica, memorial descritivo, especificações de componentes, relatórios de inspeções e ensaios. O que esses documentos são importantes numa análise prévia para a inspeção? Preparar o que, onde e como inspecionar dentro da instalação. Definir os tipos de testes funcionais ou lógicos. Então, quando a gente tem relação, por exemplo, do SDI com incêndio, o que tem de elétrica relacionada com o SDI, então ver essas questões de lógica em testes funcionais. Documentação administrativa, contratos de manutenção, atestados de inspeção das instalações elétricas do Corpo de Bombeiro, quando aplicável, manual do usuário, documentos de cadastro de sistemas e equipamentos, então aqui organização e controle desse cadastro, a disponibilidade desses documentos, né? E aí, o que é importante sobre a análise dessa documentação? Então, identificar o nível de organização e controle e a disponibilidade desses documentos, o que foi estabelecido em cada contrato, tamanho de equipe, escopo, frequência e abrangência da prestação do serviço. Para a documentação de manutenção, plano de manutenção e registro das manutenções periódicas, procedimentos de operação dos sistemas elétricos, atendimentos aos requisitos legais da NR10, etc. Então, os pontos importantes sobre a análise da documentação frente à inspeção, o que é identificar a existência de um plano de manutenção e sua execução e registros. Então, verificar se o que está registrado é o que a gente vai estar visualizando em campo, né? Se fazer essa análise cruzada para entender se o documento ele realmente remete ao que está no campo e não a somente um
a existência de procedimentos e manobras das instalações elétricas. Então, você ter procedimentos sobre desligamento das instalações elétricas, de manobra de gerador, isso é extremamente importante para uma emergência, você ter a equipe preparada para essas operações. Então, a existência desses documentos comprova se realmente a equipe está preparada no dia a dia para essas operações. E a existência da documentação no que tange ao cumprimento legal, por exemplo, IR10, cadastro das equipes, de treinamentos, etc. Para descargas atmosféricas. Então, também foi dividido em documentação técnica, administrativa de manutenção. Então, aqui para a documentação técnica é o relatório sobre a análise da necessidade de PDA. Então, o primeiro documento é ver se realmente a estrutura ela necessita de um SPDA, né? Então, esse documento aqui é o que vai dar essa formalidade para o empreendimento ter ou não um SPDA. Aí, memorial descritivo, desenhos, relatório da análise de risco, registros de ensaios no eletrodo de aterramento em continuidade elétrica, o famoso laudo de SPDA, né? E aí, o que isso é importante para campo? É a preparação de campo, auxiliando o que, onde, como inspecionar. Se você tem, por exemplo, MPS dentro dessa instalação, é onde você vai entender como que você vai olhar as MPS que estão aplicadas para esse empreendimento. Na parte da documentação administrativa, caso exista contrato de manutenção para SPDA, então é um documento onde você vai estar olhando o que foi especificado para ser feito no SPDA. E aí a mesma coisa, a gente está falando de ver o nível de organização e controle, o que foi estabelecido em contrato, para ver se o que está contratado atende à necessidade do empreendimento. Para documentação de manutenção, plano de manutenção e registro das manutenções periódicas, relatório das inspeções periódicas, inspeção visual e ensaios, e principalmente a SPDA. A cada 6 meses você é obrigatório fazer uma inspeção visual, e se você tem um plano de manutenção, você registra isso em plano de manutenção, comprovando que você também está fazendo essa inspeção visual. E aí aqui no campo você vai ver se o que está sendo colocado no papel, ele está realmente sendo executado ou não. Então, sobre a vistoria. Então, o procedimento de vistoria de instalações elétricas deve verificar minimamente a acessibilidade de equipamentos e sistemas, o estado de conservação, manutenção e operação dos ativos, as medidas de proteção contra choque elétrico, as medidas de proteção contra efeitos térmicos, a seleção e instalação de linhas elétricas, a seleção, ajuste e localização dos dispositivos de proteção, a presença dos dispositivos de seccionamento e comando, sua adequação e localização, a adequação dos componentes das medidas de proteção às condições de influências externas existentes, identificação dos componentes, a presença das instruções, sinalizações e advertências requeridas e a execução das conexões como elas estão feitas. Para SPDA, a gente vai ver deterioração e corrosão dos cardores, condutores, tecidos e conexões, condição das potencializações, corrosão dos eletrodos de aterramento não naturais se aplicável, atendimento às instâncias de segurança, a continuidade elétrica dos eletrodos de aterramento não naturais se aplicável. A continuidade aqui não é a medição, e sim, por exemplo, você olhar numa caixa de inspeção se realmente, mecanicamente, isso está conectado e ver se está tendo continuidade. Porque o que vai comprovar a continuidade é o teste de continuidade do sistema de SPDA. Minha parte é isso. Vou passar a palavra para o Alexandre, para você falar com isso aí. Pode ser? Atrapalha aqui? Não, por causa do pessoal da tela. Aqui, aqui eu te ponto, tá bom? Vamos lá. Gente, boa noite.
Vou falar de mecânica, porque aqui parece mais um túnel de congelamento na sala. Estava congelado aqui. Vocês são ricos, é verdade, parece um túnel de congelamento. Bom, a minha parte aqui é apresentar para vocês um pouquinho do que foi a discussão com o CB55, do qual eu também faço parte, sobre a parte mecânica, sistemas mecânicos. E quando a gente fala em sistemas mecânicos, nós falamos obrigatoriamente em sistemas de aquecimento, né, ventilação, ar-condicionado e também de refrigeração. Por isso que eu citei o túnel de congelamento. Para cada um desses sistemas, você tem normas específicas da BNT que tratam de questões de projetos, instalação e manutenção. Operação, muito pouco se fala. E isso envolve, de novo, a questão do aquecimento, né, que são três sistemas compactos, pequenos, aquecimento até centrais de aquecimento, que envolvem equipamentos, envolvem sistemas de linhas de aquecimento, tubulações, sejam elas isoladas ou não, e a parte de controles. E essa palavra controles, vocês vão ver que a gente toca várias vezes nesses poucos slides aqui, e ele foi um grande ponto de discussão dentro do sistema de inspeção predial na parte de sistemas. Nós temos também a parte de ventilação, que ela envolve não só ventiladores, sistemas locais de exaustão e ventilação, mas também algumas edificações abraçam sistemas como, por exemplo, extração de fumaça, que você observa em prédios mais modernos, e que são sistemas que aparentemente simples, mas eles são complexos pela grande quantidade de instrumentação e de controle do qual eles dependem. Se você tem uma falha em sistemas de controle, por exemplo, na extração de fumaça, a rota de fuga horizontal ela não é protegida. Aí você tem também os sistemas de ar-condicionado, que vão desde sistemas compactos como esse aqui, que são relativamente simples de você inspecionar, até sistemas centrais, grandes centrais, sejam elas centrais de água gelada, sejam centrais de água de colonização, onde você tem tecnologia, equipamentos com vários sistemas de segurança e proteção. E um detalhe importante quando a gente fala de sistemas, dentro de uma grande central, quando você faz uma instalação, no caso aqui eu estou falando sobre instalações mecânicas, um equipamento ele desempenha porque ele depende do outro colega vizinho, do mesmo sistema que também desempenha. Senão, ele não funciona, ele não performa. Então, existe uma questão de cumplicidade ali, de interdependência de performance. E nós temos aqui, por último, a parte de refrigeração, que vai desde as câmaras, geladeiras, freezers, mas também passa por túneis de congelamento, como essa sala aqui, e também a questão de câmaras frias, né, de resfriamento, congelamento, assim por diante. Bom, o que eu queria falar inicialmente? O CP55, né, dentro do grupo de trabalho com o GT, ele ficou muito interessado pelo processo de inspeção predial. Porque quando você fala de sistemas, dificilmente um proprietário, um dono de empreendimento, ele consegue enxergar antecipadamente que o sistema dele está indo para o pico do corpo, que ele dizia um amigo meu na faculdade, né? Já está indo para o espaço. Então, nesse aspecto, o CB55 ficou muito interessado, porque é uma oportunidade, de, como a Flávia bem disse, se um trabalho é bem feito, de que os responsáveis pelo empreendimento consigam enxergar fumaça. E onde fumaça, né, pode para fogo, né? Pô, é uma impedível. Então, isso é uma coisa muito interessante. E aí, falando da questão de documentação, nós temos aqui a parte de documentação técnica, que ela diz respeito ao nascimento dos sistemas, projetos memoriais, e vou falar um pouquinho dela no próximo slide. Temos também a documentação administrativa, que nada mais é, resumindo a questão toda, uma adequação, né, do processo, a organização do processo de manutenção, segundo a 5674, por exemplo, né, e aí nós temos a documentação de manutenção, que no nosso caso também é importante, aliás, no caso de todos os sistemas que foram aqui abordados, porque ela diz assim, que aquilo que foi previsto, compromissado, contratado, ele está sendo efetivamente executado. Bom, essa parte da norma,
ela se subdividiu dentro de orientações e checklists em todos esses itens aqui que vocês estão observando, né? Então, tem sistemas de ventilação central individual, sistemas de ar-condicionado individual compacto, sistemas centrais de ar-condicionado, que eu já citei também o exemplo da água gelada, sistemas ou componentes especiais em instalações. Aqui eu destaco uma questão importante, quando se fala de sistema, de funcionamento sistêmico. Quando você tem uma instalação de ar-condicionado ou de refrigeração, não é incomum que você tenha, dentro da instalação, componentes ou equipamentos intermediários, como, por exemplo, trocadores de calor, válvulas de mistura. Então, isso tudo tem que ser considerado também. Sistema de termoacumulação de gelo água gelada, muito em desuso hoje, mas você ainda consegue encontrar em alguns shopping centers, alguns supermercados, principalmente, na termoacumulação de água. Sistema de umidificação e desumidificação, comum em algumas regiões do nosso país, como, por exemplo, Brasília, né, trabalha-se muito com umidificação. Sistemas de refrigeração ou câmaras frias e sistemas de recuperadores de calor, que tem muito a ver com a questão de eficiência energética. Os projetos mais modernos carregam processos de recuperação de calor ou de frio que você joga para fora. Coisas importantes que eu destaquei aqui. Primeiro, como se fala de um sistema que envolve muita hidráulica e também a parte de potência, a parte elétrica, é importante frisar que tudo aquilo que diz respeito à parte de painéis, a parte elétrica e a parte hidráulica, ela tem que seguir rigorosamente o que está nas outras partes da norma. Então, aqui não se abordou a questão de elétrica e hidráulica. E com relação à inspeção, é importante observar, e de novo eu puxo o gancho da questão do sistema, a visão sistêmica. O inspetor, além de ser habilitado, capacitado, ter experiência, conhecer um pouco dos sistemas, ele precisa também estar munido de alguns equipamentos. Então, isso o comitê também definiu. São equipamentos que são necessários para que ele meça uma temperatura, ou meça uma umidade, meça uma corrente no quadro elétrico, e assim por diante. Avançando um pouco mais sobre a questão de documentação, número 1, a documentação técnica, ela é o mapa do tesouro para quem trabalha com sistemas, porque ela diz exatamente o que você vai encontrar no campo. Eu falei agora há pouco daquela válvula de mistura, aquele trocador de calor intermediário. Então, quando a gente vai ao campo olhar a inspeção predial na parte de sistemas mecânicos, a gente precisa observar isso. E aí tem uma questão que a Flávia comentou, mas olha, a maioria dos prédios não tem isso. Isso é uma verdade. Mesmo em prédios novos, que a gente encontra por aí, nós temos documentações que nem sempre correspondem àquilo que está instalado, que foi executado. Então, é muito comum. Bom, e nesse caso, como é que fica? Recai nos ombros do profissional de inspetor predial, na experiência que ele tem. Né? A Flávia já me viu trabalhando, às vezes a gente acaba riscando num papel a tubulação para poder entender o sistema e até poder avaliá-lo com mais critério. Então, isso, infelizmente, quando você não tem documentação, que é uma parte importante a técnica, isso recai na experiência do inspetor. Né? Outro ponto também que eu destaquei aqui foi a questão de tratamento de água, onde você tem sistemas de água, sistemas hidrônicos, de água gelada e condensação, e você tem uma relação de temperatura, evasão, e que você tem potenciais de incrustação, contaminação. Lembrando que a gente fala de sistemas mecânicos, trocadores de calor, paredes de tubos, voltando lá na época da faculdade, a gente pode ter problema. Então, quando se tem documentação técnica, avaliar a questão de água, tratamento de água, isso é vital dentro do processo. Em termos de documentação administrativa, volto a dizer, é a organização da manutenção. Por que isso é importante observar com critério, com detalhe? Porque além de uma questão de conformidade com a 5674, a gente vai notar que muito dessa desorganização, quando é vista em documentação, ela dá match, que o pessoal fala hoje, né? Dá match com aquilo que você observa no campo. Então, é importante que se olhe também. A documentação de manutenção, ela é a documentação comprobatória daquilo que foi executado. Então, se os contratos foram efetivados,
se a supervisão da manutenção local tem funcionado. Isso é uma coisa também que você acaba indiretamente avaliando, né, pelos contratos, pelos resultados do campo, se os resultados apurados são coerentes com o observado. No que diz respeito à parte de procedimento, eu só queria destacar um detalhe que eu já comentei no início aqui da fala. Toda vez que nós avaliamos sistema, nós precisamos entender como o sistema se comporta. Então, é necessário que o inspetor ele avance um pouco nisso, entenda um pouco nisso dos projetos, antes de colocar o pé no campo. Se não tem, volta a dizer, ele tem que usar a experiência dele. No que diz respeito aos procedimentos de vistoria, eu acabei não relacionando aqui, porque existe a mesma checklist para cada, checklists com diferenças, mas para cada um daqueles subsistemas. O que é importante avaliar? Vamos lá. Condições de instalação e acesso seguros, porque instalação mal feita de equipamento influencia na sua performance, no seu desempenho, na sua operação, algumas vezes. A questão de acesso seguro de manutenção é porque se eu não tenho acesso de manutenção seguro ou não tenho acesso de manutenção, como já disse aqui o Kleber, como já disse aqui a Flávia, eu não tenho manutenção feita. Né? Eu tenho aquele me engana que eu gosto muitas vezes. A questão do estado de conservação e manutenção também é importante que se olhe. Né? E a questão da observação, do uso dos nossos sentidos para avaliar a operação do equipamento. Como a Flávia disse, tem que se colocar cada equipamento, mesmo reserva para operar, mas você tem que ouvir ruídos, sentir vibração. Nós não somos medidores de vibração, mas por experiência você acaba sentindo que tem alguma coisa errada. Temperatura, que muitas vezes precisa de um termômetro digital, de um termômetro a laser, para se fazer. Né? E a questão de acesso aos painéis, as interfaces homem-máquinas dos equipamentos, as IHMs. Os dados contidos ali, muitas vezes, revelam a má condição de operação dos equipamentos e que eles estão indo para uma situação ruim. Deve-se observar aqui e compreender a atuação sequencial dos sistemas, de novo, lembrando, e a parte de controles que eu já citei antes. Todos os checklists foram separados em cada um daqueles subsistemas e, para finalizar, eu queria só reforçar que o inspetor ele precisa ter de novo, um conhecimento mínimo sobre as instalações, até para que seja proveitoso e corresponda com aquela boa expectativa do CP 55 quando soube do processo de inspeção predial, tá bom? Acho que é isso. Bom, pessoal, boa noite para todos. Eu me cumprimentei aí, deixei atrasado. Primeiro, parabéns aos colegas que já falaram, né? Eu tenho 12 minutos para falar, então é uma tarefa difícil, mas vou tentar cumprir. Bom, bem, nós trabalhamos na parte da norma que é proteção contra incêndio. Né? O coordenador desse grupo de trabalho, desse subgrupo, na verdade, foi o engenheiro Antônio Fernando Berto, do IPT, né? Foi nosso professor lá, já esteve aqui em Bar, fazendo também palestra, né? E por ele, acho que a parte nossa teria mais de 200 páginas, né? Mas como não pode ser assim, nós resumimos, chegamos em 60, né? Resumindo bastante, chegamos em 60. A BNT hoje, talvez não saiba, isso não quero falar a minha idade, mas há 40 anos atrás, comecei a trabalhar com incêndio, nós tínhamos no Brasil em torno de 40 normas de incêndio só. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 100 no comitê, produzidas pelo CD24. Então, a quantidade de normas nessa área de incêndio hoje é muito grande e ela conversa com todas as áreas que foram faladas aqui, né? Conversa com instalação hidráulica, com estrutura, com elétrica, com mecânica, né? Ar-condicionado, por exemplo, e aí, por aí vai. Então, vamos lá. Quais sistemas, né? Essa nossa parte abrange, tá? Então, abrange lá, desde do controle de materiais de acabamento e revestimento, passando pela segurança de estruturas contra incêndio, né, elementos estruturais, já foi até falado aqui, pela parte de compartimentação horizontal e vertical, que as edificações conforme a área e a altura devem ter,
passa por sinalização, iluminação de emergência, saídas de emergência, fundamental, pressurização de escadas em alguns casos, controle de fumaça, que o Alexandre acabou de mencionar, passa pela parte de detecção de alarme de incêndio, que também foi já dito, né? Passa pelo sistema de proteção por extintores, hidrantes e sistema de chuveiros automáticos. Então, em linhas gerais, poderia aqui mencionar para vocês as partes específicas que foram colocadas na norma. Então, vejam, dentro da lei de proteção contra incêndio, também ela tem uma visão, assim como na norma de inspeção predial, ela tem uma visão necessariamente sistêmica. Eu não posso fazer uma inspeção predial da parte de proteção contra incêndio, olhando apenas os sistemas hidráulicos, os extintores, os serviços de emergência, tem que olhar o todo, o conjunto, né? E seguindo o item 5.1 da norma, de 16747, ela é essencialmente, ela é predominantemente visual, né? Sensorial. Então, não chega a ser uma inspeção predial especializada, conforme for necessário para alguns sistemas mais específicos. Tá? Isso está, inclusive, esclarecido lá. Depois, a documentação, assim como todas as outras partes que foram aqui ditas, né, ela se divide em documentos técnicos, administrativos e de manutenção. Sobre os documentos técnicos, nós temos aí diversos documentos, projeto específico, projeto executivo de cada sistema, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, relatórios de ensaio, relatórios de comissionamento, que deveriam existir. Infelizmente, na maioria dos casos, não existem, né? Para a gente saber se foi comissionado corretamente ou não no sistema de modificação nova. Manuais técnicos, depois administrativos. O alvará de funcionamento, né, da prefeitura municipal local é essencial. Segurança contra incêndio, que não é um projeto executivo, é um projeto legal, mas que é fundamental para você poder fazer uma inspeção de forma adequada, né? É desejável o auto-vistoria do Corpo de Bombeiros, se for possível, porque muitas edificações, infelizmente, não tem, né? E aí na inspeção você vai acabar descobrindo isso, levando uma notícia importante para os gerenciadores, os administradores, as ARTs ou RRTs dos sistemas, e sobre manutenção, relatório de inspeção e livros de registro de ocorrência. Depois, os procedimentos. Eu vou falar muito rapidamente, evidentemente, não temos tempo aqui, mas para cada sistema, o nosso grupo de trabalho procurou trazer das normas um resumo dos pontos mais importantes que um inspetor predial, mesmo que não seja um especialista na área de segurança contra incêndio, ele tenha que verificar de cada parte importante de segurança contra incêndio. Então, por exemplo, do controle de materiais de escapamento e investimento, é uma questão documental, não tem como a gente olhar, por exemplo, o que foi aplicado no forro, na parede, no piso, e saber qual é a classificação, se é classe 2A, 4A, 4B, então, é documento. Resistência ao fogo de estruturas, documentos também, e verificar se existe alguma proteção estrutural aplicada e verificar as condições dessa proteção estrutural, sua respectiva documentação. Da parte de sinalização de emergência, verificar as condições das placas, o pictograma, as formas, dimensões, cores, a disposição da placa, a altura que ela foi colocada no ambiente, por aí vai. Compartimentação horizontal e vertical, uma série de itens para se verificar. As paredes de compartimentação, as paredes de corta-fogo, as portas de corta-fogo, registros, selos resistentes ao fogo, afastamento horizontal entre aberturas, entre pisos resistentes ao fogo, elementos construtivos em fachada. Então, é um apanhado de itens, e para cada um deles nós procuramos descrever quais eram os pontos mais importantes a serem verificados. Tá? Por exemplo, aqui nós temos a figura, né, de uma proteção, de uma selagem resistente ao fogo, que é essencial no prédio com mais de 12 metros de altura. Então, se você tem um shaft de serviço, precisa ter hoje essa selagem, e nós temos hoje norma da ABNT específica para esse tipo de proteção contra incêndio. Órgãos de corta-fogo também, industrial, outros serviços de emergência, por aí vai. Serviços de emergência, largura, dimensões de degraus, continuidade de corrimãos, passamos lá por teste de abertura e fechamento das portas corta-fogo, problema com materiais, objetos estranhos dentro de caixa de escada, né? Aquele velho latão de lixo que o síndico gosta de deixar no anticampo na escada que não pode ter, né? Briga na reunião de condomínio, mas tem que tirar, não pode ter. Relatórios de exercício de abandono, porque existe muito projeto, instalação,
E depois do funcionamento disso? Tem quem sabe operar? Tem plano para se abandonar o prédio, se fazer alguma coisa, todo mundo se salvar, acionar os órgãos de emergência? Tem alguma coisa específica? Com certeza, em muitos lugares não tem. Eu espero que os inspetores prediais possam apontar esse problema, essa falta aí, tá? Depois, plano de abandono, né? Dentro do que eu estou falando, a pressurização de escada de segurança, né? Que conversa com a parte também de condicionamento de ar, né? A parte mecânica do prédio. Então, se a escada é pressurizada num edifício, a gente tem que saber qual é a documentação, como está o grupo autoventilador, dutos de captação, demanda de pressurização, as venezianas, grelhas e registros, o grupo autogerador, quando ele for obrigatório pela norma, né? Iluminação de emergência, conversa com elétrica, né? Distribuição, fixação, fontes de alimentação, lâmpadas inadequadas, comutação, ofuscamento, condições de baterias, condições do grupo autogerador, se for alimentação de iluminação de emergência, e um teste simples de funcionamento. O inspetor não precisa, tá, ter um equipamento para medir o nível de aclaramento no piso, por exemplo, mas ele tem que fazer pelo menos um teste para ver se a iluminação está acendendo ou não, essas lâmpadas estão acendendo, e se está iluminando o local. Tá? Extintores. Inspeção visual dos extintores, a parte de impressão deles, a condição de conservação deles, a parte de abrigos e sinalização também é importante, e a instalação de acordo com o projeto. Detecção em alarme, painel central, fontes de alimentação, acionadores manuais, detectores de incêndio, avisadores sonoros luminosos e teste de funcionamento. Mas tem que levar um aparelho para medição de ruído? Não precisa. Nós estamos chegando aí no nível detalhado que tem, por exemplo, na 17240. Tá? Quem é especialista em detecção e alarme vai, por exemplo, fazer um teste da forma. Mas o inspetor, ele precisa, por amostragem, acionar alguns detectores ou um acionador manual e verificar se é audível no ambiente que ele está naquele sistema. Tá? É bem simples. Hidrantes e malvatinhos. Reservatórios, bombas de incêndio, conversando com a parte hidráulica, muitas vezes, que são reservatórios que, em vários casos, são conjugados, né, são compartilhados. Tubulações, válvulas, abrigos de mangueira, mangueiras de incêndio, esguichos acessórios, e um teste simples do hidrante. Tá? Então, preciso ter um tubo de medidor? Preciso ter um medidor de vazão ultrassônico para fazer testes em pico de bomba? Não precisa. Para o inspetor, ele abrindo um hidrante preferencialmente mais desfavorável hidraulicamente, ficando ao alcance do jato, que a gente recomenda deva ser em torno de 10 metros na horizontal, que é o mínimo da norma, já está ótimo, está excelente. Tá? Uma vez eu peguei um caso de um hospital de São Paulo, dos maiores de São Paulo, que o alcance do jato de grandes era de 3 metros apenas. Então, imagine no ponto mais favorável. Então, situação era bem crítica. Chuveiros automáticos. Os sprinklers, né, que a gente tem aqui na sala, por exemplo, ó, tá? Aqui é um prédio que, infelizmente, tem essa proteção, por verificar a situação deles. Válvulas, manómetros, tubulações de suportes, reservatórios, bombas de incêndio. Tá? Então, eu acho que eu cumpri o tempo aqui, em rápidas palavras era isso. Ok? Muito obrigado. Pessoal, o que eu gostaria de lembrar, antes de passar para as perguntas, é o seguinte: eu acho que todos conseguiram ver como estão detalhados esses procedimentos de vistoria, né? Isso porque a gente não tem partes da norma para falar de impermeabilização, de vedação, de esquadria, de revestimentos diversos e de tantas outras coisas. Mas, na verdade, esse espírito da inspeção, que é de check-up, ele é para todos os sistemas construtivos, tá certo? Então, você vê na parte de incêndio, o nível de detalhamento, e você não é grande, é o mínimo, né? O que está errado é fazer a inspeção predial, como tem muita gente que está fazendo, que vai na edificação e acha que olhando os extintores, abrindo a caixa do hidrante e olhando a escada de emergência e as portas corta-fogo, está tudo certo na edificação. Não está.
é muito mais do que isso, você está entendendo? E você ainda vai fazer um check-up errado. Então, a norma e as partes da norma, elas trazem essa responsabilidade para o inspetor predial. Então, só completando isso. Não, antes de passar para as perguntas, a nossa presidente. Rapidinho. Primeiro, antes de perguntas, queria agradecer umas presenças, que hoje a gente está com um auditório bem estrelado, vamos dizer, né? A gente tem aqui. Quantos alunos da pós tem? Quantos alunos foram da pós, são da pós? Olha que beleza. Né? Olha que coisa boa. É uma plateia realmente muito qualificada. E a gente tem também vocês presidentes, além de você e do Mansur, né, Flávio? A gente tem o Osório, a Ana Maria, o Capelano, o Otávio, o Galvão. Então, assim, hoje nós temos aqui uma plateia, digamos, especial. E para coroar tudo isso, a gente tem também o nosso presidente do CREA São Paulo, em exercício, Fernando Rosa, Fernandinho. Boa noite a todos, presidente. É uma satisfação estar aqui no IBAP. Eu adentrei ao quadro de IBAP, né, com vários professores aqui que aprendo diariamente, né, a convivência com vocês. E, em nome do CREA São Paulo, reforçar a nossa parceria, essa parceria que é estratégica, essa parceria que traz todo o peso técnico que o IBAP tem, a história que o IBAP tem, nos colocamos sempre à disposição do que o IBAP precisar. O CREA São Paulo está ali para trabalhar diariamente, cada vez mais, também de fazer essa capacitação continuada para os profissionais. É muito importante para que a sociedade olhe para os frutos da parceria dessas capacitações. Muito obrigado. Obrigada, Fernando Rosa. Então, assim, queria agradecer, né, a presença dos nossos presidentes e conselheiros do IBAP São Paulo, a presença dos nossos alunos de pós-graduação, a presença do presidente do CREA em exercício, antes de qualquer coisa, mas acho que agora é a hora da gente partir para as perguntas. Vamos lá. Está aberto as perguntas. A gente tem ainda um tempo aí. Outra coisa, muitas vezes eu ia em obras de sujeira bastante tempo, né? Mais de 50 anos. Então, eu ia em obra onde o pessoal jogava a água pluvial no esgoto, e a Sabesp ficava doente com isso. É proibido isso. Aí o pessoal põe uma fumaça lá, não sei aonde, para ver se sai a calha. A fumaça denunciava quando estava ligado. Essa eu não vi falar muito disso. Não, fala. Tanto na instalação, que a gente fez recortes da norma, né? Mas tanto na instalação de águas pluviais quanto de esgoto, o inspetor predial deve checar se não existem ligações irregulares nesse sentido que você está falando. Aí, para fazer isso, existem diversos testes que você pode fazer na inspeção predial. Um deles é com fumaça, outro é com corante, outro é pelo acionamento mesmo das coisas, outro é jogando água em determinados ralos. Aí, de acordo com a instalação e a sua complexidade, você vai poder escolher qual é a melhor forma de você testar e verificar isso. Eu achei que você fosse uma parte. Eu sou o Jerônimo Cabral. Primeiro, gostaria de cumprimentar o São Paulo, que ficou ainda no bem, da forma que as partes possam conhecer. Obrigado pela iniciativa que fazer todo esse treinamento. Bom, a pergunta é a seguinte: você no começo você disse que a inspeção predial ela se usa a terminologia inspeção predial, com outras palavras, né? Você não pode fazer uma inspeção específica, né? Tá? Que aí seria uma inspeção especializada que seria prevista na nossa inspeção predial. Essa pergunta que eu quero fazer é o contrato. Com essa nova
configuração para essas 6 partes, torna-se obrigatório, então, fazer a inspeção abrangendo todos esses sistemas que você citou, então, é a que a gente está apresentando, como seja, né, parte elétrica, parte hidráulica, parte de estrutura, né, segurança contra incêndio, mas e assim por diante. Veja, não sei se eu entendi bem o que você falou, Cabral, mas que a inspeção predial sempre pregou e sempre vai pregar e não mudou, é que você tem que fazer a inspeção predial em todos os sistemas da edificação, em todos. Independente das partes da norma. As partes da norma só trazem um pouco de clareza para a inspeção predial em alguns sistemas. O ideal teria sido que as partes tivessem sido publicadas para todos os sistemas construtivos. Tivesse a parte de estrutura, a parte de vedação, a parte de revestimento cerâmico, a parte de revestimento argamassado, a parte de esquadrias, a parte relacionada à acessibilidade, a parte relacionada sistemas de lazer e assim por diante, você está entendendo? Mas isso se mostrou absolutamente impossível. Então, a ABT selecionou essas partes que foram a estrutura, a hidráulica, o combate a incêndio e a parte de climatização como um start. Eu tenho a impressão, pelo que a gente vem observando, e depois que isso entrar em vigência, vão haver, de novo, novos grupos de trabalho para outros sistemas construtivos. Mas o fato de você ter 5 partes não significa que você está aqui propondo 5 inspeções especializadas. É tudo dentro da inspeção predial, nesse caráter de check-up, nesse processo de avaliação sensorial sistêmico, entendeu? Só para completar, então, isso exigirá necessariamente uma formação multidisciplinar. Você tem que ter agregado engenheiro eletricista, sim. engenheiro mecânico, eventualmente Sim. Cabral, a sua intervenção é muito boa pelo seguinte: já era assim. A inspeção predial sempre pensou no edifício com essa visão multidisciplinar, até porque ela é sistêmica. Então, se você tem uma edificação que tem elevadores, se você tem uma edificação que tem pressurização de escada, se você tem uma edificação que tem, obviamente, instalações elétricas, só que você já está precisando de uma equipe multidisciplinar. Porque o engenheiro civil ele não tem nem habilitação para falar, por exemplo, dos elevadores, nem da instalação elétrica. Um edifício residencial de 20 pavimentos, ele já carece de uma equipe multidisciplinar para se fazer a inspeção predial direito, correto, tá certo? Então, isso sempre existiu na inspeção predial, sempre. Desde que ela nasceu. Sempre ela tinha esse foco sistêmico e multidisciplinar, salvo, evidentemente, para edificações de baixa complexidade. Se você está num prédio lá de 3, 4 pavimentos, que não tem elevador, que não tem escada pressurizada, que a instalação elétrica é super simples, numa potência instalada baixa. Bom, então, o engenheiro civil ele tem condições, até pela própria legislação, de atuar sozinho, ou o arquiteto sozinho, nessa edificação. Mas, quando essa edificação aumenta de complexidade, naturalmente vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Mas esse sempre foi o conceito da inspeção predial. Gustavo, você quer falar alguma coisa? Você tinha pedido? Boa noite. Deixa eu falar. Depois eu falo. É uma parte da. Boa noite, para agradecer ao IBAP, aos professores também, nossos amigos quais estão aqui também. Eu faço inspeção predial em condomínios novos,
e diante do que foi apresentado, eu realmente percebi que estava faltando alguns pontos, como a Flávia comentou, depois provavelmente vai vir alguns adicionais sobre esses pontos para elevadores, que na parte da mecânica eu percebi que não tinha, mas não sei se não teve tempo hábil para falar sobre, mas sei se tem isso. Também eu gostaria de saber, eu percebo muitos problemas nas instituições prediais de movimentos novos, pensando nos antigos, a questão da acessibilidade, porque as normas atuais já não estão sendo cumpridas, então os condomínios anteriores não existem. Eu também gostaria de saber sobre ETS, estação de tratamento de esgoto está sendo obrigatório. Também nessa norma de inspeção predial vai entrar a ETE. Então, veja, é o seguinte, primeiro a parte de elevadores teria que ser uma parte própria de transporte vertical. Os sistemas que estão ganhando partes próprias é a estrutura, a elétrica, a hidráulica, prevenção e combate a incêndio e climatização envolvendo ar-condicionado, exaustão, ventilação e aquecimento, tá certo? Então, não tem ainda uma parte específica de transporte vertical em que pese as normas que tratam desse assunto, tem lá procedimentos de inspeção, né, Alexandre? As normas específicas. Então, esse é um ponto só para organizar o que você comentou. Outro ponto que você comentou é em relação à acessibilidade, né? Acessibilidade é um sistema que está dentro da parte civil e que faz parte da inspeção predial. Inclusive, é um requisito de desempenho que precisa ser verificado, tanto nos edifícios novos, mais novos, quanto nos edifícios antigos, por força da legislação, que fala que todos os edifícios têm que ser acessíveis, né? Então, é um item obrigatório. Não tem uma norma, parte específica de acessibilidade, mas precisa ser apontado e verificado isso. O IBAP São Paulo tem uma publicação de uma cartilha específica de inspeção predial de acessibilidade, como se fosse uma parte dessas normas. Então, isso pode ajudar aí os trabalhos dos inspetores. E não sei... Aqui. As estações de tratamento de esgoto, elas não são obrigatórias em todas as edificações. Obviamente, elas são obrigatórias onde você não tem o sistema público, né, de coleta e tratamento de esgoto. Então, quando você vai fazer inspeção predial no norte do país, é muito comum que os empreendimentos, né, inclusive residenciais, tenham ETE. Aí, no caso de ter ETE, na norma de hidráulica, existem alguns documentos e alguns procedimentos genéricos de inspeção nas ETEs. Mas, quando você tem ETE e ETA, mas principalmente ETE, que é mais comum até do que ETA, é importante que a inspeção predial some o engenheiro sanitarista, entendeu? Porque tem toda uma parte ligada ao desempenho da ETE que é muito específica, fora a parte de manutenção dela mesma, tá certo? Flávia, eu vou pedir desculpa para vocês, porque a gente está com o horário, eu vou abrir só para mais uma pergunta, e ele já estava... Boa noite a todos, tudo bem? Sou o engenheiro Tiago. Eu vou fazer uma pergunta mais de cunho comercial. A LP vai ser aprovada agora. O pessoal sabe que a maioria dos engenheiros, não estou generalizando, praticam aquele laudo, o texto de laudinho, valores mais baratos no mercado. Eu queria saber se essa nova norma, 16747, entrando em vigor agora em setembro, vai ser obrigatória na lei, seguir os 5 anexos. Sim, porque a lei ela é muito específica. Ela diz o seguinte, que você tem que fazer a inspeção predial conforme as normas técnicas. As normas técnicas da inspeção predial é a família da 16747. Não, isso eu sei. Entendeu? Só que o pessoal não pratica hoje no mercado isso. Então, eu vi isso no mercado. Eu sei, eu trabalho com inspeção predial há 25 anos. É por isso que eu disse o seguinte, que essas normas, elas trazem um panorama
para que o nível da inspeção predial executada suba, porque o que a gente vê por aí são colegas, enfim, sem nenhum desmerecimento, mas fazendo qualquer outra coisa, menos inspeção predial. Você está entendendo? Então, quando vier a lei, a obrigatoriedade, quando tiver que fazer o LIT, eu acho que nós temos que ser bastante severos na divulgação dessas normas, na informação da sociedade sobre como é correto aplicar a metodologia da inspeção predial, senão nós vamos ver com a inspeção predial o que aconteceu com o APS aqui em São Paulo da Prefeitura, o auto de vistoria de segurança. E quando a Prefeitura, lá nos idos de sei lá eu quando, falou que tinha que ter o APS, era um trabalho muito conceituado, bastante detalhado, e hoje virou uma declaração de um profissional, né? Então, assim, o IBAP em São Paulo, ele trabalha há mais de 20 anos nessa difusão do conhecimento da inspeção predial, com a preocupação de criar metodologia, critério, definição e tem a preocupação de que essa atividade mantenha um bom nível técnico, porque senão a gente vai ver a inspeção predial cair numa vala comum de um simples atestado. Atesto para todos os fins que a edificação está muito bem, obrigada. Você está entendendo? Pessoal, eu vou abrir só mais uma aqui, porque ela já tinha pedido e aí vai ficar até chato. A respeito dessa instalação de gás. Eu nada a ver com você falar sobre. É extremamente extensivo de uso. Então, a instalação de precioso, né? A instalação de gás faz parte da inspeção predial. Ela deve ser inspecionada por engenheiro mecânico. Quem tem habilitação para fazer inspeção e instalação de gás é o engenheiro mecânico. Ela faz parte, sim, inclusive nos documentos da inspeção predial que está no anexo da 16747, existem documentos específicos de gás que precisam ser pedidos para análise do inspetor predial. Volto a dizer o seguinte, nesse momento, não existe uma parte específica para gás, assim como não tem para transporte vertical, para vedação, para impermeabilização, para esquadria, mas, evidentemente, a instalação deve ser inspecionada, tá? Pessoal, bom, vamos encerrar. Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer vocês que não foi nenhuma palestra, né? Foi uma aula hoje, né? Foi maravilhoso. Então, eu queria agradecer a todos vocês, tá? E obrigado mais uma vez. Não, peraí. Peraí. Só me a presidente está falando. Não, é porque eu quero lembrar vocês que se vocês acharam que a palestra foi interessante, é porque vocês não viram o curso em junho. Porque o curso em junho vai trazer abordagem para o PR e vocês não podem perder, certo? Bom, agora sim, finalizando, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Olha, eu sou fã desse time aqui de inspeção predial e que o IBAP São Paulo é a casa de vocês, que para nós sempre é um prazer, uma alegria tê-los aqui com a gente, dividindo o conhecimento que vocês têm com todos nós. E oferecer aqui o certificado de participação como um agradecimento mesmo. Muito obrigada.